o filho da sua mãe, Engoliu, é. pessoal, vamos recomeçar? Não tem chinês, nem precisa mais. Não tem chinês, não vou falar. Então, se não tiver chinês... Posso sentar ao lado dela? Não é? Aí já vai mais rápido, né? Pessoal, vamos continuar então? Nós estamos falando sobre exortação para prosseguir no livro de Hebreus. 我们的今天在讲的主题就是希伯来书是一种，hello，一种muito baixo，劝勉的书。 E agora, até para a gente administrar melhor o tempo, eu não vou ler todas as passagens. 那么现在为了要简短这个时间哈，有可能我不会每个经节都问。如果是realmente se não tiver chinês não precisa assento no cantinho. Só você falar um pouco mais devagar. Tá bom. 我acho que né，因为那个听华语的好像很少，我们就在那个角落好了，我就在那个角落翻译，这样子比较快，比较省时间，可以吗？还有人要听华语吗？我们坐在这个黄警局姐妹这个附近，我在那里翻译就好了 ，OK？ E então, só esperar a Lu se posicionar. Então, nós vimos que o primeiro ponto da exortação a prosseguir é que Jesus é o nosso sumo sacerdote compassivo. O segundo, que Jesus fala. E o terceiro, que nós devemos fixar os nossos olhos para a eternidade e entender que a nossa situação aqui é de peregrino. Então, uma exortação que o autor de Hebreus faz para os seus leitores, entendendo toda a dificuldade que eles estavam passando, fixe os seus olhos para a eternidade. Existe um outro ponto, que é a gente preparar para uma maratona. E o texto de Hebreus 12, de 1 a 2, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que isso significa? Então, quando a gente vai correr uma longa distância, entendendo que a gente tem que fazer toda uma gestão do nosso tempo, da nossa energia, uma das estratégias mais importantes é a gente correr livre, né, sem coisas que façam com que a nossa corrida seja mais pesada e, consequentemente, mais cansativa e, consequentemente, com maior chance de atrapalhar que a gente consiga cruzar o final. Ellen Roosevelt, então, depois de tudo que ela havia passado, ela acaba sendo libertada e ela acaba retornando para a Inglaterra, na qual ela acaba ficando 1 ano cuidando da sua saúde.
Depois que ela teve a sua saúde recuperada, ela pediu para a missão voltar de novo para o Congo. E o pessoal não queria que ela retornasse, mas depois de muita insistência, ela acabou retornando para o Congo, na mesma região onde ela estava, só que dessa vez ela abre um hospital não com 100 leitos, mas um hospital para 200 leitos, e ela abre uma escola de formação de paramédicos, que acaba se espalhando, então, levando saúde para toda a região do Congo. Quando ela chega na região original, no nordeste do Congo, uma das situações que ela teve que enfrentar é que ela cruza com os homens que haviam estuprado ela. E quando ela vê aqueles homens, ela descreve que ela subiu aquele sangue nela, mas ela pediu a Deus para que Deus a pudesse cuidar do seu coração. E quando ela fez essa oração, ela sentiu que ela foi capacitada a perdoar todos aqueles que haviam maltratado ela. Eu queria que a gente pensasse em uma situação. Se coloca no lugar da Ellen, você está decidido em continuar o trabalho no Congo, você decidiu voltar, e você decide então investir na parte da evangelização e da saúde, mas toda vez que você está lá, você olha para o rosto de uma pessoa e você vem um turbilhão de emoções. Vocês acham que essas emoções atrapalham no trabalho? Eu vou dizer, atrapalha muito. Quando eu estava lendo essa passagem, o que significa a gente livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve? Pelo menos Deus falou no meu coração: Paulo, o que você precisa soltar, o que atrapalha a sua corrida, chama-se mágoa. E é muito difícil quando Deus começa a mostrar todas as pessoas que, de alguma maneira, trazem uma recordação de chateação, e Deus fala assim: ore por perdão e ore para que seu coração seja liberto. Eu entendo que, assim como Ellen Roosevelt, a questão é que como que nós conseguimos, quais são as coisas que nos amarram e tornam nossa corrida mais pesada e às vezes até com chance de impossibilitar que a gente cruze a linha de chegada. A quinta exortação de Hebreus é o capítulo 11, que é um capítulo muito conhecido, que fala dos heróis da fé. Então nós temos uma lista que tem dezenas de personagens que nós aprendemos na escola dominical, nos cultos, e eu queria compartilhar a história de uma criança que muito especial. Na verdade, a história dessa criança, da sua família, eu já tinha compartilhado no ano passado, quando eu tive essa oportunidade de compartilhar sobre a Casa do Aconchego. Mas só para a gente relembrar, Arnaldinho é uma criança que nasceu com problema cardíaco, fez uma cirurgia, teve uma parada, essa parada fez com que ele tivesse várias complicações, depois ele teve que fazer um transplante de fígado, estava bem, depois ele teve algumas complicações do transplante. E a última vez que nós conversamos, no ano passado, ele estava internado e ele não tinha prazo para ter alta. E aí a doença foi se arrastando, ele teve períodos de melhora, teve períodos de piora, mas quando ele chegou no momento que a sua situação de saúde estava estabilizada, nós entendíamos que ele não tinha mais chance de retomar uma vida normal. Ele poderia, o que nós chamamos de estado vegetativo persistente. Seu coração continuaria funcionando, mas ele não tinha previsão de retomar a sua consciência e voltar a interagir com as outras pessoas. Mas a família dele não é aqui de São Paulo, a família dele é de Aracaju. Então ia ficar ele e a mãe aqui em São Paulo, o pai dele e a sua irmã lá em Aracaju, por um tempo indefinido, sem poder se reencontrar.
E quando essa situação ficou definida, nós começamos a estudar maneiras na qual a família poderia estar junto novamente. Nós estudamos da possibilidade de trazer o pai para São Paulo e um lugar para ele ficar, um trabalho, ou a outra opção era como que nós poderíamos levar Arnaldinho da internação do Hospital das Clínicas para Aracaju. Então, nessa segunda opção, quando nós fizemos o estudo, para contratar uma UTI móvel, nós íamos gastar R$100.000 para fazer o traslado de Arnaldinho para Aracaju, para que a sua família pudesse estar juntos. Nós não tínhamos naturalmente esse dinheiro, e também nós estudamos que estava muito difícil trazer o pai dele para cá, porque era um emprego concursado. E no final nós começamos a orar para Deus. Deus, nosso desejo é que essa família, a despeito de todo o sofrimento que eles estão passando, que pelo menos essa família não fique separada de uma maneira indefinida. Ano passado, no final do ano passado, o Hospital das Clínicas, ele teve um evento, era um evento comemorativo, e a Casa do Aconchego foi convidada para participar. Então, nesse evento, hoje a Casa do Aconchego, ela é parceira oficial do transplante do fígado de crianças. Então, significa que todas as crianças que vão passar por esse procedimento e suas famílias, elas ficam acomodadas com a gente antes, durante e até a recuperação pós-transplante. Então, nesse evento, a Casa do Aconchego foi convidada para ir lá na frente, ser reconhecida, tal, e a Força Aérea Brasileira, a FAB, também foi convidada nesse evento, porque a FAB ela ajuda muito a fazer o transporte dos órgãos de uma parte do país para outra. Eles tentam fazer isso para que o transplante possa finalmente acontecer. Então, neste evento, lá no HC, a Força Aérea Brasileira perguntou se eles poderiam ajudar em alguma coisa. E aí foi levantada uma situação. Vocês poderiam levar uma criança nessas condições de São Paulo para Aracaju? E nós deixamos apenas o desejo, deixamos apenas o pedido. E aí, no dia seguinte, nós recebemos uma ligação. A ligação era: prepara a Edivânia e o Arnaldinho para irem para Aracaju, daqui a 2 horas. O avião da FAB está em Guarulhos, e esse avião da FAB vai ser dedicado para levar Arnaldinho de volta para casa com seu pai e com a sua irmã. Imagina que a gente estava fazendo toda aquela correria de arrumar a bagagem dela, arrumar tudo, ligar para o pai, tentar providenciar o transporte da ambulância quando chegasse em Aracaju para o hospital e tudo mais. E eu queria passar um vídeo de como foi. Esse é o vídeo de quando a Edivânia ela está saindo do hospital com seu filho Arnaldinho rumo ao aeroporto. Foi uma cena tão emocionante, porque até a enfermaria foi pega de surpresa. Mas quando as pessoas receberam essa notícia, todos os profissionais fizeram um corredor e as pessoas não paravam de aplaudir. E a gente foi correndo até o hospital, e Edivânia entrando dentro da ambulância, a gente levando as malas dela que estavam dentro da Casa do Aconchego e dando tchau e chorando. E aí então ela... E aí ela manda, então, essa foto já dentro do avião, chegando em casa. São coisas que a gente não consegue imaginar quando Deus fala assim:
eu vou agir. Uma coisa totalmente inesperada, e aí eles conseguem chegar lá no aeroporto de Aracaju, já tem uma ambulância UTI para recebê-los, levar para o hospital, e assim eles puderam continuar passando esse tempo em família juntos. O Arnaldinho veio a falecer mais para frente, essa semana também tive a oportunidade de conversar com seus pais, mas é tão importante nessa jornada, que às vezes parece tão impossível, tão cansativa, a gente ter um oásis, um refresco na nossa alma, de presenciar a intervenção de Deus. A sexta exortação, para a gente continuar prosseguindo, é que Deus nos ama e disciplina como filhos, assim como está escrito em Hebreus 12, capítulo 12, versos 4 a 13. Eu sei que alguns que estão sentados aqui já sofreram nas minhas mãos. Então, para quem não sabe, Paulo com porrada e paulada é pauloada. Então, muitos aqui que agora já têm mais de 30 anos, quando eles eram adolescentes, eles receberam muitas pauloadas. Paulo com porrada ou paulada. E para mim sempre foi um desafio de tentar aceitar a cuidar dessa geração. Mas teve alguns momentos que eu falei assim, é um bando de filhos caçulas e filhos únicos, mimados e que não sabem fazer de nada. Então, às vezes, quando alguém fazia alguma coisa que eu não gostava, eu só falava assim, é caçulagem. Ou eu falava, é coisa de filho único. E quando eu falava isso, alguns aqui entendem o que eu quero dizer com isso. É assim, menino, você precisa crescer e amadurecer. E enquanto você não amadurecer, eu vou continuar te dando pauloada. Eu sei que algumas pauloadas doeram. Eu espero que não tenha deixado cicatrizes. Mas para mostrar que eu não era apenas tinha o lado cruel, Paulo com patrocínio é pautrocínio. Então, eles tiveram patrocínio para vários sorvetes, vários churrascos, algumas viagens, porque a vida não era apenas apanhar e ter a orelha puxada. A vida também era caminhar juntos e ver que havia amor, havia amizade, havia cumplicidade. E Deus nos ama e disciplina como filhos. Porque se eu não me importasse por essas pessoas, esses filhos únicos, esses filhos caçulas, eu simplesmente podia assim, problema dos pais. Os pais que paguem a conta. Mas quando a gente se importa, é muito difícil a gente ficar em silêncio ou ignorar. O nosso amor nos leva a querer participar, nosso amor nos leva, às vezes, a falar coisas que no momento vão machucar e vão doer. Mas Deus nos disciplina como filhos. E quando o autor de Hebreus fala, então, de todas as provações que estão acontecendo, a pergunta que Deus faz para essas pessoas eu estou preparando meninos para se transformarem em homens. Estou preparando meninas para se transformarem em mulheres. Nós, como pais, nós estamos preparando a nova geração para serem eternamente meninos e meninas? Ou nós estamos preparando as novas gerações para serem homens e mulheres? Então, se você está pensando que você quer preparar homens e mulheres, a disciplina vai entrar no processo pedagógico, não tem como ser diferente. E quando Deus fala que todas as provações que esses cristãos estavam enfrentando, uma das maneiras que Deus estava falando eu não estou cuidando de crianças, eu estou preparando meninos para que se tornem homens e meninas para que se transformem em mulheres. Correndo até o final, e aí no texto de Hebreus, capítulo 11,
a partir do verso 32, ele começa a continuar a falar de tantos heróis da fé. E alguns desses heróis, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados. Vocês precisam perseverar. E colocados na prisão, apedrejados e cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao tiro da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eu gosto muito dessa foto, quando nós estávamos falando de maratona, de seguir a carreira. Essa foto é da maratonista suíça Gabriele Andersen. Los Angeles, Olimpíada, agosto de 1984. Essas Olimpíadas de Los Angeles foi a primeira Olimpíada que eu assisti tudo que eu podia. E a coisa mais marcante da Olimpíada de Los Angeles 84 é essa foto, porque ela se tornou icônica do que é o espírito olímpico. Até então, até a Olimpíada de 1980, que havia sido em Moscou, nas provas de atletismo, as mulheres podiam participar no máximo da corrida de 1.500 metros. As pessoas entendiam que as mulheres não tinham condições de participar de provas mais longas, mais exaustivas, em especial uma maratona. E em 1984 foi a primeira Olimpíada onde houve a maratona feminina. Nessa maratona feminina nós tivemos 43 inscritas. Gabriele Andersen, então representando a Suíça, era um mês de agosto, verão em Los Angeles, muito quente. Então, quando ela está no meio do caminho, ela esquece de tomar água nos postos que ela deveria ter se hidratado. E aí, quando ela entra dentro do Estádio Olímpico de Los Angeles, faltando apenas 500 metros para cruzar a linha de chegada, ela começa a ter cãibra, ela começa a tropeçar, e esses 500 metros finais ela fez em 8 minutos. E aí as pessoas estavam sempre do lado dela, falando assim: estamos aqui, se você precisa de alguma coisa, estamos aqui para te ajudar. Mas a regra olímpica é, se o corredor recebesse alguma forma de ajuda, automaticamente ela é desclassificado. Aí a Gabriele Andersen pensou: é minha primeira e última Olimpíada, eu tenho 39 anos. Se eu não cumprir e cruzar a linha de chegada sozinha, eu não vou ter outra oportunidade para correr essa maratona. E aí, quando ela finalmente cruza a linha de chegada, ela desmaia. E ela, então, é socorrida por toda a equipe médica. E ela se tornou, então, símbolo da Olimpíada Los Angeles 84. Se você me perguntar quantos recordes olímpicos foram quebrados, quem ganhou a medalha de ouro, ninguém vai saber responder. Mas o que ficou marcado foi a Gabriele Andersen. Então, quando nós estamos falando na nossa jornada aqui na Terra, na nossa jornada espiritual, Deus não está falando que além da gente correr uma maratona, que a gente vai chegar saltitando. Às vezes, a gente vai estar quase no final,
e a gente vai ser altamente tentado a desistir. E aí eu fiquei pensando a dor que ela estava tendo, a dor física, a dor emocional, mas nada disso foram suficientes para evitar que a Gabriele cruzasse a linha de chegada. Eu não sei, na sua corrida, se é uma maratona, em que distância você está nessa maratona. Eu compartilhei a vida da Esther também no ano passado. A Esther, só para relembrar, é uma criança que veio de Minas Gerais em dezembro de 2020. Eu recebi o pedido de acolhimento dela para uma criança que ia ter 3 meses de expectativa de vida. Então, eu recebi ela e a sua família, e nós convivemos 2020, 21, 22, 23, 24, 23. E aí, a Esther, ela fez todos os protocolos de tratamento e ela se tornou a criança com maior tempo de vida para a doença e estágio que ela tinha. Não tinha ninguém no Brasil, independentemente se tinha tratado no Einstein, ou seja lá onde fosse, não havia nenhuma criança no Brasil que tinha chegado tão longe em termos de vida com o diagnóstico e estágio que ela tinha. E nós vivemos 2020, 21, 22 com tantas histórias, com tanta da presença de Deus nos conduzindo, e nós sabíamos que nós estávamos vivendo hora extra sobre a graça de Deus. Nós chegamos no momento que foi apresentado para Esther que, se ela quisesse viver mais, havia um último recurso, que era fazer um tratamento nos Estados Unidos. Então, havia um centro de pesquisa na Pensilvânia, e era o centro de pesquisa mais avançado para a doença que ela tinha, chamado neuroblastoma, e ela ia ter um tratamento experimental, mas era o que poderia lhe dar um pouco mais de tempo de vida. De novo, nós ficamos pensando, claro, nós entramos em contato com o hospital, participamos das reuniões que, apesar de ser inglês, tinha tradução, então eu tentava entender o que era o protocolo, o que tinha que fazer, e aí, resumindo, ela teria que fazer 6 viagens, ida e volta, de São Paulo para a Pensilvânia, ficar uma semana lá de tratamento, voltar para o Brasil, dar um espaço de 3 semanas e voltar para a Pensilvânia, e fazer isso 6 vezes. E eles não tinham nem passaporte. Então nós começamos a orar e pedimos direção para Deus, o que fazer, tal. E aí nós começamos a providenciar, primeiramente, toda a documentação, fizemos orçamento do custo do envio de uma família para os Estados Unidos, procuramos hospedagem, estudamos os aeroportos mais próximos, todas as rotas, e eu não preciso dizer que o valor era algo estratosférico. Mas aí nós começamos a fazer uma campanha, fizemos um vídeo que nós colocamos no Instagram da Casa do Aconchego, e aí nós começamos uma campanha maciça de arrecadar fundos para que a Esther pudesse chegar na Pensilvânia e começar esse tratamento. Essa foto foi outubro de 2023, porque a Esther estava fazendo a sua última quimioterapia aqui no Brasil, e aí eu levei alguns dos melhores amigos dela, que coincidentemente estavam hospedados aqui na Casa do Aconchego, e eu falei que nós íamos visitar a Esther e jogar nosso Uno e abençoá-la, porque a gente não sabia quando que a gente ia reencontrá-la, porque essa viagem aos Estados Unidos estava programada para acontecer no início de dezembro. Aí nós fomos lá, jogamos Uno, brincamos, rimos bastante, oramos.
E aí, então, em começo de dezembro, passaporte ok, visto ok, hospedagem ok, passagem para 2 viagens ok, tudo pronto. A gente estava tão feliz, a gente não acreditava que tudo aquilo que estava acontecendo estava, de fato, se concretizando. E aí, então, na segunda semana de dezembro, a Esther é internada, não para receber uma quimioterapia, porque ela teve uma convulsão. Aí ela interna, então, na segunda semana de dezembro, se faz os exames, viram que ela estava com uma metástase cerebral, uma metástase muito grande, e agora tínhamos que decidir o que fazer, porque se operava, mandava ela para os Estados Unidos, se mandava ela para os Estados Unidos nessa situação, mas se ela passasse mal, não tinha seguro-saúde. Foram momentos assim de muita angústia de saber o que fazer, mas em algum momento nós entendemos que não era mais para ir para os Estados Unidos, apesar de muitas coisas que nós tínhamos conseguido. E a Esther, então, estava internada, ela estava na UTI, e ela tinha perdido o movimento do braço, ela estava com dificuldade de falar, e foi uma época que eu estava muito ocupado com o trabalho, então não consegui visitá-la no começo, mas ela expressou o desejo que ela não queria morrer no hospital, ela queria morrer na casa do aconchego. Então eu fui até o hospital, fui na UTI, vi todo o prontuário, vi toda a situação, conversei com a família, fizemos uma transição da UTI para a enfermaria e depois fiquei estudando toda a passagem, a transição da enfermaria para trazê-la para morrer na casa do aconchego. Eu lembro que quando eu cheguei do hospital, ela já estava há mais de uma semana internada e eu não tinha conseguido ir antes. Estava toda a família lá, os avós, os tios, os primos que tinham vindo de Minas. E aí, quando eu cheguei lá na sala do hospital, toda a família estava lá, todo mundo se levantou. Eu só ouvi assim, Dr. Paulo chegou. Eu falei, o que isso significa? Dr. Paulo, o que você tem para nos dizer? Eu falei, não sei. O pessoal faz perguntas muito difíceis para mim. Naquele momento de orar para Deus, Deus, o que eu falo para essa família? E naquele momento Deus inspirou para falar que esse neuroblastoma, ela costuma evoluir para os ossos, para os pulmões, para o fígado. Então, o paciente, quando está morrendo, sofre bastante, tem bastante dor. E a Esther, de maneira que ninguém consegue explicar, ela não teve nenhuma dessas metástases. Ela só tinha uma metástase na cabeça que fazia com que ela ficasse sonolenta, e ela foi ficando sonolenta, e ela morreu dormindo, sem dor, sem falta de ar, sem nenhum tipo de sofrimento. E quando eu estava com a família lá falando, olha, a Esther, Deus vai permitir que a Esther morra sem sofrimento, porque a doença dela evoluiu de um jeito que ninguém vai conseguir explicar, e a única explicação que eu tenho é que a mão de Deus está no corpo dela. Eu lembro que ela morreu dia 23 de dezembro, acho que foi um domingo. Nós tivemos o culto de Natal aqui da igreja. Dia 20 de dezembro, saí do culto, fui lá para o hospital, fiquei mais um tempo com eles. E a Esther veio a falecer no dia 27 de dezembro. Eu lembro que era uma noite. E aí, sexta de manhã, eu fui bem cedinho na casa do aconchego. Eu sabia que a família toda estava lá. Os pais dela também estavam lá. E aí, quando eu cheguei, eu fui abraçar o avô da Esther. E eu abracei ele, eu falei, sinto muito pela perda da sua neta. Aí ele me abraça mais forte
e ele fala: está doendo mais em você do que em mim, porque você foi a família da minha neta. Eu não fui a família dela nesses últimos 4 anos. E aí então os pais voltaram para casa em Minas e eles deixaram sobre a nossa responsabilidade cremar a Esther e guardar as suas cinzas. Então, cremamos a Esther, fomos buscar as cinzas dela, a Priscila guardou no quarto dela as cinzas, e aí nós ficamos perguntando: quando é que os pais vão retornar para buscar as cinzas da filha? Aí, em março para abril, Elias e Júnia entraram em contato com a gente. E eles falaram assim: nós vamos esse final de semana buscar a nossa filha. E aí nós nos encontramos na casa da Priscila, eu, Elias, Júnia, com a Esther. E nós começamos a conversar tarde e noite, e perguntando: como é que vocês estão? Como é que tem sido? Como é que foram esses últimos meses? Eles falaram assim: Dr. Paulo, a gente está sendo muito criticado. Eu falei assim: mas criticado por quê? Porque os nossos amigos na nossa cidade, nossos familiares falam que a gente não está valorizando o luto da Esther. Eu falei: mas como assim? Porque a gente está tocando a nossa vida, a gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas, a gente não está chorando, a gente não está tendo que tomar antidepressivo. A gente está bem, a gente sente que Deus está nos sustentando, e quando nós olhamos, desde o dia que nós chegamos aqui em dezembro de 2020, quando nós chegamos, até dezembro de 2023, quando Deus chamou a Esther, nós só conseguimos enxergar a graça de Deus. Perdemos a nossa filha, perdemos, mas quando nós olhamos e paramos para olhar, nós temos muito mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar, e isso está nos sustentando, isso está nos trazendo alegria. E as pessoas não compreendem essa alegria e nos criticam que nós não somos pais normais que perderam uma filha por câncer. Para mim foi muito, naquele dezembro de 2023, ele foi muito difícil, porque foi como morrer na praia. Nós sabíamos que a situação era complicada, mas nós fomos vendo tantos milagres, nós começamos a acreditar que o impossível aconteceria, e o impossível aconteceu, não do jeito como a gente imaginou. O impossível de ver um pai e uma mãe perderem sua única filha, sorrindo e consolando todas as pessoas. O impossível aconteceu do modo de Deus. Como é que nós estamos na nossa maratona? Como é que nós estamos cruzando a nossa linha de chegada? Para mim, foi muito difícil processar a morte da Esther, mas eu vejo o quanto que perseverar, né? Talvez esse ano meu pedido de oração para a Igreja Vida Nova é: orem por nós, para que sejamos instrumentos usados por Deus, para que famílias que estão enfrentando tantas situações complicadas com seus filhos consigam perseverar e cruzar a linha de chegada, mesmo que mancando, mesmo que arrastando. E a oração e o desejo da Casa do Aconchego para essa Igreja Vida Nova, que seja uma igreja que nunca perca Jesus de vista, nunca perca que Jesus é digno de todas as coisas que nós passamos. Que é uma igreja que não tenha medo de formar homens e mulheres
Que uma igreja seja uma igreja que não tenha medo de sofrer quando luta pela verdade. E que Deus possa abençoar essa igreja. Vamos encerrar com uma oração? Amado Jesus, muito obrigado pela sua palavra. É somente o seu Espírito Santo que pode nos convencer. E muitas vezes nós precisamos apenas ouvir a sua voz, porque o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele continua aqui vivo, continua com a função de nos conduzir continuamente na sua presença, Deus. Por isso, perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes nós, em vez de glorificar o teu nome, nós desprezamos tudo aquilo que o Senhor já fez e faz por nós. Quando nós desprezamos a sua salvação, quando nós desprezamos a sua palavra, quando nós desprezamos quando o Senhor está nos falando, desafiando, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor. E se o nosso coração estiver endurecido, nós clamamos para que o seu Espírito Santo possa molhar, enxaguar nossos corações, para que sejam corações que saiam do estado de endurecimento para um coração que absorva, Senhor, tudo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Obrigado pela Casa do Aconchego, Senhor, obrigado pelo privilégio de poder acompanhar tantas famílias, Senhor, com tantas lutas, e muito obrigado porque o Senhor tem dado a mão para cada um de nós, as famílias que estão lá e também para as pessoas que se dispuseram a ser instrumentos suas, Senhor, a caminharmos não de maneira solitária, Senhor, que seria totalmente impossível, mas decidimos fazer essa caminhada sempre juntos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem permitido que nós consigamos caminhar um pouco mais do que nós imaginamos, porque nós não estamos sozinhos. Muito obrigado pela sua presença, Senhor. E eu oro para que o seu Espírito Santo, Pai, continue a nos falar, conduzir, abençoar. Um nome precioso, do único que é digno, Jesus, amém.